Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar no mundo que, assim, nos cerca por todos os lados, o mundo dos dados. Totalmente. Números, gráficos, percentagens. Exato. E eles têm essa aura de verdade, né? Uma autoridade que a gente quase não questiona. Mas, e se essa autoridade for uma ilusão, sabe? Cuidadosamente construída para nos enganar. É um ponto fundamental. E a nossa fonte de hoje é um verdadeiro clássico. Trechos do livro de Darrell Huff, Como Mentir com Estatísticas. E antes que alguém se assuste, a proposta aqui não é criar um manual para vigaristas, muito pelo contrário. É o oposto, na verdade. O próprio autor compara com o chaveiro aposentado que ensina como arrombamentos funcionam. A ideia é que as pessoas de bem possam se proteger. A gente vai aprender os truques para não cair neles. E essa é uma defesa mais necessária do que nunca. O livro já abre com uma citação atribuída ao Disraeli, que dá o tom de tudo. Qual era mesmo? Há 3 espécies de mentiras. Mentiras, mentiras descaradas e estatísticas. Nosso objetivo aqui é justamente esse: desenvolver um ceticismo saudável. Não para a gente rejeitar os dados, mas para aprender a fazer as perguntas certas. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A primeira coisa que o livro ataca, e que é o alicerce de quase toda estatística, é a amostra. Sim, a base de tudo. E ele já começa com um exemplo que me deixou de queixo caído. Um dado que supostamente saiu nos jornais da época. O ex-estudante de Yale, formado em 1924, ganha em média $25.111 por ano. Um número bem específico, né? Muito. E $25.000 por ano, nos anos 20, isso era uma fortuna absurda, eu teria me matriculado em Yale na hora. Onde é que tá a pegadinha nisso? Então, a pegadinha é brilhante porque ela não tá no cálculo. A matemática pode estar perfeita. A conta tá certa. A conta pode estar certíssima. O truque tá numa pergunta muito mais simples, para quem eles perguntaram. Pensa na logística da coisa. A universidade só podia ter mandado o questionário para os ex-alunos cujos endereços ela ainda tinha, décadas depois da formatura. E desses, só responderam aqueles que se sentiram à vontade para responder. Ah, entendi. Então já tem 2 filtros aí. Primeiro, você precisa ser encontrável. Exato. E quem é que uma associação de ex-alunos de uma universidade de elite perde de vista com o tempo? Não são os banqueiros de sucesso ou os grandes advogados, né? Dificilmente. Esses são os mais fáceis de rastrear. O livro chama Os Outros de As Ovelhinhas Desgarradas. As ovelhinhas desgarradas. São as pessoas que, por qualquer motivo, não tiveram aquele sucesso estrondoso que se espera de um aluno de Yale. O artista que vive com pouco, o funcionário com um salário modesto, talvez até os desempregados. Eles somem. Eles somem dos registros, mudam de endereço sem avisar. Eles simplesmente ficam de fora da amostra antes mesmo de a pesquisa começar. E ainda tem o segundo filtro, a vontade de responder. Se eu recebo uma carta perguntando o meu salário e eu tô ganhando uma fortuna, eu respondo com o maior prazer. Com certeza. Agora, se eu tô passando aperto, essa carta vai direto pro lixo. E aí tá o viés completo. A amostra é naturalmente distorcida para incluir só os mais bem-sucedidos, os mais orgulhosos da sua renda. O resultado é esse número espetacular de $25.000, que é real para aquele grupo minúsculo. E super específico. Mas é apresentado como se fosse a realidade de todos os formandos, o que é, basicamente, uma mentira. E essa tendência de responder o que nos faz parecer bem, não a verdade, é um padrão humano, né? O livro cita uma pesquisa sobre leitura que é fantástica. Ah, essa é ótima. Muito mais gente dizia que lia a revista intelectual Harper's do que a popular True Story. Só que os números de circulação das revistas provavam o contrário. As pessoas não diziam o que liam, mas o que elas gostariam que os outros pensassem que elas liam. É o famoso viés de desejabilidade social. Ninguém quer parecer pior para o entrevistador. O livro também usa o exemplo da escovação de dentes. Sim. Se alguém te para na rua e pergunta, você vai dizer que escova 3 vezes ao dia, mesmo que não seja verdade.
O resultado da pesquisa reflete o que as pessoas dizem que fazem, não o que elas realmente fazem. Mas assim, esses são exemplos menores de marketing e tal. Esse tipo de erro de amostragem já aconteceu numa escala gigante. Tipo, um erro que entrou para a história. Com certeza. E o livro traz o maior exemplo de todos. O fiasco da revista Literary Digest na eleição presidencial americana de 1936. Ah, essa história é incrível. O que é fascinante aqui é a escala do erro. Eles não fizeram uma pesquisa pequena. Eles mandaram 10 milhões de questionários. 10 milhões. E receberam mais de 2 milhões de respostas. Com base nisso, eles previram uma vitória esmagadora de Alf Landon sobre o Franklin Roosevelt. Uma amostra de 2 milhões de pessoas? Parece impossível de errar. E o que aconteceu? Roosevelt venceu, e com uma das maiores vantagens da história. Foi um erro, assim, colossal. E o motivo foi o mesmo do exemplo de Yale, a amostra. Exatamente o mesmo. De onde eles tiraram os 10 milhões de nomes? De listas de assinantes de telefone e de registros de automóveis. Agora pensa bem, em 1936, no auge da Grande Depressão, quem é que tinha telefone e carro? Só quem tinha muito dinheiro, a elite. Exato. Um grupo que tinha uma propensão muito maior a votar no candidato republicano, o Landon. A amostra, embora gigantesca, representava só um pequeno e rico segmento da população. A amostra elegeu Landon. Exato, mas o eleitorado real elegeu Roosevelt. A lição é brutal e clara. Uma amostra, não importa o tamanho, se for tendenciosa, não vale absolutamente nada. É impressionante como a base de tudo pode estar tão errada. Mas o que me assusta é pensar que mesmo com a amostra perfeita, o jogo ainda não acabou, né? O jeito que eles apresentam o resultado, e a tal da média, parece ser a arma preferida. Ah, sim. E aqui a gente entra num campo ainda mais sutil de manipulação. A palavra média soa como algo preciso, matemático, definitivo. Exato. Mas, na verdade, ela é incrivelmente elástica. É o que o livro mostra com a cena do corretor de imóveis, que é genial. Ele quer vender uma casa e diz, honestamente, que a renda média da vizinhança é de $15 mil. Um ano depois, o mesmo corretor, numa comissão de impostos, argumenta que a renda média é de só $3.500 para justificar impostos mais baixos. Como ele pode dizer as duas coisas sem estar tecnicamente mentindo? Ele pode porque ele está usando definições diferentes de média. A primeira, a de $15 mil, é a média aritmética, a que todo mundo aprende na escola. Soma tudo e divide. Isso, você soma todas as rendas e divide pelo número de famílias. O problema é que essa média é super sensível a valores extremos. Na vizinhança do exemplo, a maioria das pessoas tem uma renda modesta, mas tem uns poucos milionários. E eles puxam a média para cima. Puxam a média de todo mundo lá para cima, criando um número que não representa a realidade da maioria. Ou seja, quase ninguém ali ganhava perto da média de 15 mil. Mas e os $3.500? De onde veio esse número? Esse número vem da mediana. Se você enfileirar todas as rendas da menor para a maior, a mediana é o valor que está exatamente no meio. Ah. Metade das famílias ganha mais que 3.500, metade ganha menos. Ela não é afetada pelos milionários e, por isso, dá uma imagem muito mais fiel da situação real da maioria. E ainda tem a moda, né? Que seria o valor que aparece com mais frequência. Então o truque é só usar a palavra média e não especificar qual delas. É uma omissão genial. O livro dá aquele outro exemplo da pequena empresa. Sim, ótimo também. O dono lucra $45 mil e a maioria dos funcionários ganha 2 mil. Se o dono incluir o próprio salário no cálculo e usar a média aritmética, ele pode anunciar que o salário médio na empresa é de $5.700. Parece razoável, mas esconde tudo. Esconde completamente. Por isso, a pergunta-chave que a gente tem que fazer sempre que ouvir a palavra média é: média de quê? Quem está incluído no cálculo? Sem isso, o número pode ser uma cortina de fumaça. Certo. Então já temos que desconfiar da amostra e questionar a média. Mas a coisa fica ainda mais sorrateira. O livro fala sobre os numerozinhos que não estão lá. E essa é a que me pega no dia a dia. A omissão. É. O exemplo do anúncio da pasta de dentes. A pasta Doux reduz as cáries em 23%. O anúncio ainda diz que foi atestado por um laboratório independente. Parece tão científico, eu caio nessa toda vez.
como eles fazem? Essa é uma das técnicas mais comuns e eficazes. O truque, muitas vezes, é o tamanho da amostra, que convenientemente não é mencionado. Claro, eles não dizem para quantas pessoas. O livro sugere que esse teste pode ter sido feito com um grupo minúsculo, tipo 12 pessoas. Com um grupo tão pequeno, a variação por puro acaso é altíssima. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, a empresa pega 12 pessoas, metade usa a pasta, metade não. No final, o resultado é ruim, não teve melhora. O que eles fazem? Jogam fora e tentam de novo. Exato. Jogam o estudo no lixo e começam de novo com outras 12 pessoas. E de novo, e de novo. Cedo ou tarde, por pura sorte, um dos grupos de 12 pessoas vai apresentar uma melhora significativa, como os 23% menos cáries. É esse único resultado que nasceu do acaso que vira manchete. E os outros 20 testes que falharam ficam na gaveta? Nossa, que loucura! É a analogia do livro de jogar uma moeda. Se eu jogar uma moeda 10 vezes e der 8 caras, não posso publicar um estudo dizendo que a probabilidade é de 80%. Mas é exatamente isso que a empresa fez. Só que com muito grande de tentativas é que a verdadeira probabilidade, o 50-50, aparece. A falta do tamanho da amostra é um sinal de alerta gigante. E tem outro número que não está lá, que é perigoso também. A faixa de variação. Ah, sim. O exemplo das casas construídas para a família média americana de 3,6 pessoas. Na prática, virou um monte de casa de 2 quartos que não servia direito nem para quem era solteiro, nem para as famílias grandes. A tal família média era, na verdade, uma minoria. Uma média, sem a sua faixa de variação, é terrivelmente enganosa, sabe? Saber que a temperatura média em Oklahoma City é de agradáveis 16 graus é inútil para fazer as malas. Por quê? Porque esse número esconde que a variação anual lá é de 51 graus, indo de um frio congelante a um calor escaldante. A média sozinha te engana. Nossa, isso me lembra as normas de Gessel para o desenvolvimento infantil que o livro cita. É a ansiedade de todo pai e mãe num exemplo só. Com certeza. Ficar comparando o filho com uma média de quando ele deveria sentar ou andar, sem saber que existe uma faixa de normalidade gigantesca. O livro critica essa confusão entre o que é normal, no sentido de usual, e o que é desejável, no sentido de correto. Exato. E essa ausência de contexto, da faixa de variação, da história completa, nos leva direto à forma mais visual e talvez mais poderosa de mentir com estatísticas. Os gráficos. É verdade. Uma imagem pode valer mais que 1000 palavras e talvez mais que 1000 números também. É muito fácil ser enganado por um gráfico que parece dramático. Nossa reação é visual, é emocional antes de ser racional. Sim. E os manipuladores sabem disso. O livro nos ensina 2 técnicas clássicas usando um gráfico simples sobre o aumento da renda nacional. Digamos que a renda subiu 10% em um ano. Um gráfico honesto, mostrando a escala completa desde o zero, vai mostrar uma linha com uma leve inclinação para cima. Um crescimento, mas nada dramático. E modesto não vem de jornal, né? Como é que se transforma isso em algo explosivo? Com a primeira técnica, truncar o gráfico. Você literalmente corta a parte de baixo, remove o eixo zero. Agora, aquele mesmo aumento de 10%, que antes ocupava um espacinho lá em cima, de repente, ocupa todo o espaço vertical do desenho. A linha fica super íngreme. Parece uma escalada. A informação numérica é a mesma, mas a impressão visual é completamente diferente, alarmante. E aqui é onde fica realmente interessante, porque eles podem intensificar ainda mais o efeito, né? Sim, com a segunda técnica, mudar a proporção. Além de cortar a base, você estica a escala vertical, o eixo Y. Cada pequena variação para cima se transforma numa linha quase perpendicular. Nossa. Combinando as 2 técnicas, um aumento modesto de 10% pode ser visualmente transformado numa decolagem de foguete, sem alterar um único número dos dados originais. O livro cita um exemplo real de um anúncio da Columbia Gas Systems, que é absurdo. Eles cortaram a base de um gráfico de tal forma que parecia que o custo de vida tinha triplicado enquanto o preço do gás tinha despencado. Mas não era isso que tinha acontecido. Não, a verdade é que ambos subiram, só que o gás subiu um pouco menos. A manipulação visual não só exagerou,
Ela inverteu completamente a história. É muito poderoso. Então, depois de passar por tudo isso, amostras tendenciosas, médias escolhidas a dedo, números que faltam, gráficos malucos, o que a gente faz? A ideia central, como vimos, não é rejeitar tudo e viver desinformado. De forma alguma. A ideia é abordar as estatísticas com as ferramentas certas. É desenvolver o hábito de questionar. Fazer as perguntas. De onde vêm esses dados? A amostra faz sentido? Que tipo de média é essa? O que não estão me contando aqui? E ao olhar para um gráfico, a primeira coisa a se fazer é procurar pelo eixo zero. Procurar o que foi cortado. Exato. A estatística é uma linguagem e, como qualquer linguagem, ela pode ser usada para esclarecer ou para confundir. Aprender a gramática básica dessa linguagem é, no fundo, uma forma de autodefesa intelectual. É uma ótima forma de colocar. E isso nos deixa com um último pensamento para refletir. O livro, escrito em 1954, fala sobre o homenzinho como o herói dos pictogramas, aquelas ilustrações que representam números. Hoje, décadas depois, a gente é bombardeado por infográficos interativos, dashboards em tempo real, visualizações de dados super complexas. A questão que fica é, será que essas novas e sofisticadas formas visuais tornaram as velhas técnicas de manipulação ainda mais poderosas e difíceis de detectar? Uma boa pergunta. Estamos mais equipados para identificar essas distorções hoje? Ou a velocidade e o volume da informação nos tornaram ainda mais vulneráveis a um gráfico maluco bem feito?